A briga aí entre Pablo Marçal e a família Bolsonaro é pura enganação. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 24 de agosto, são agora 10 para as 9 da manhã, e a gente tem visto aí, tem sido manchetada à torta e à direita uma briga entre o coach picareta, diga-se de passagem, Pablo Marçal, candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelo PRTB, e a família Bolsonaro. Principalmente o Carluxo ali, o Carlos, brigando com o Marçal nas redes, usando inclusive os perfis do pai, do Jair Bolsonaro, para atacar, bater no Pablo Marçal. Mas isso não passa de um grande migué, como a gente costuma dizer aqui em Alagoas, no Nordeste. Enfim, eu sei que essa palavra é usada em outras regiões brasileiras, mas aqui ela é mais comum. E por que está essa briga toda aí? Ou essa suposta briga toda, melhor dizendo? Porque o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, não assume Jair Bolsonaro em sua campanha, não bota Jair Bolsonaro na linha de frente da sua campanha, não faz de Jair Bolsonaro o garoto propaganda, o padrinho da candidatura de Ricardo Nunes, apesar de ter sido Bolsonaro, com a anuência do Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, a ter indicado vice de Ricardo Nunes. E essa coisa aí de não assumir, os filhos de Jair Bolsonaro, tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, já reclamaram dessa postura. O Carluxo, inclusive, chegou a defender voto na candidata lá do Partido Novo. E assim, são parentes, entre essa coisa de não assumir o Bolsonaro, o atual prefeito da cidade de Maceió, João Henrique Caldas, que é o presidente estadual do PL, também não assume Bolsonaro, tem uma vergonha danada de assumir Bolsonaro. E o Pablo Marçal, ao seu modo, optou, ou repete, a postura do Jair Bolsonaro em 2018, né? Aquela coisa agressiva e tal, trazendo para a horda na base a sensação de ruptura com o sistema. E por isso ele tem ganhado votos dos eleitores de Bolsonaro na cidade de São Paulo. E convenhamos que nisso a extrema-direita mente muito bem, né, de que são antissistema, e não, na verdade, a radicalização desse sistema. Aparentemente, o Pablo Marçal não faz parte da construção de Tarcísio para 2026, que pode ser candidato a presidente, todo trabalhado no sabonete da mídia de moderado. Eu já fiz diversos comentários aqui no Hora 7, às segundas-feiras, no canal da STV Brasil, de que eu não aposto muito nessa hipótese, porque São Paulo tem um histórico de reeleição e Tarcísio é bem avaliado pelos paulistas e teria uma reeleição quase certa ao governo de São Paulo se as eleições de 2026 fossem agora, né? O Tarcísio, então, ele poderia ser candidato a presidente em 2026 ou ir, como eu acabei de falar, para a reeleição em 2026 e vir praticamente sozinho para o Planalto em 2030. Tarcísio, aliás, vira e mexe, se afasta e se aproxima de Bolsonaro. Ele vai a evento e ignora apelos para citar o capitão do Exército, depois o exalta em outros momentos, depois volta a ignorar Bolsonaro. Tarcísio confraterniza com Lula, como já o fez, no lançamento de obras na cidade de Santos, por exemplo, ou mesmo com ministros de Lula, ministros do Planalto, ali, da esplanada dos ministérios em Brasília.
O principal pensador de tática política de Tarcísio é o Gilberto Kassab, dono do PSD, e que não tem muito interesse nesse projeto político militar neopentecostal, não. Salvo se ele estiver no centro disso. Mas não parece haver lugar para o Kassab, esse lugar, para ele agora não. Ou não como ele gostaria de ser ali o centro nervoso, pensante dessa coisa toda. E o Kassab, ele joga muito bem esse jogo de ter um pezinho em cada canoa, tá ali com todos os lados das disputas políticas. Se Ricardo Nunes colar sua imagem mais ainda em Bolsonaro, acaba fortalecendo a família Bolsonaro para o jogo em 2026. Algo que Tarcísio, pelos movimentos erráticos que vem fazendo em relação a isso, pelo menos para quem vê de fora, tem feito. Né? Assim, o Tarcísio não quer muito essa coisa toda. Porque ele quer ser a figura detentora do espólio eleitoral que elegeu Bolsonaro em 2018 e o levou para o segundo turno em 2022. Sem contar que a narrativa será de que os votos de Nunes são dos Bolsonaro somente, ainda mais com um cenário de queda nas pesquisas, com perda de votos de eleitores bolsonaristas para o coach picareta Pablo Marçal. As brigas entre Marçal e Bolsonaro dão a sensação para os mais distraídos de que o Jair é um cara sensato, ou ao menos que há coisa pior do que ele aí. E isso, na visão dos Bolsonaro, pode, na minha avaliação, evidentemente, pode facilitar sua disputa com o Kassab, pelo controle político ali do Tarcísio, dos rumos eleitorais do Tarcísio de Freitas, e a narrativa na mídia, junto à mídia, em busca da revogação da sua inelegibilidade. Vejam, Bolsonaro não é tão agressivo assim, nessa linha assim, mais ou menos, né? Um bom tom disso nós teremos no próximo 7 de setembro, data que foi convocado um ato contra Alexandre de Moraes, pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, que vão estar lá algumas das figuras mais expostas, conhecidas, destacadas da extrema-direita brasileira. Aí o tom vai ser, seja com o comportamento do Ricardo Nunes, seja no comportamento, inclusive, do Jair e da Michelle. A gente vai ter ali uma mensuração, uma média de em que pé está esse jogo aí que usa o Pablo Marçal como motivador para movimentos desse espectro político nacional. Marçal é um instrumento, na verdade, para ajudar Jair a voltar ao centro da mesa política em São Paulo. E a partir de São Paulo, pavimentar a decisão do TSE já para 2026. Um raciocínio mais ou menos assim: venha, Bolsonaro, nos ajuda a deter o maluco da internet. O melhor dos mundos para essa ala da política, no curto prazo, em curto prazo, seria o Tarcísio, governador de São Paulo, e Bolsonaro, o presidente também em 2026, e com o Nunes reeleito na cidade. O problema, se isso ocorresse, estaria em 2030, porque o Jair poderia ir para a reeleição e Tarcísio em São Paulo não. Mas aí falta combinar com os russos, digo com as togas. Por mais que haja alguma demora nos inquéritos contra Bolsonaro na esfera criminal, principalmente para os mais ansiosos, está demorando uma eternidade, na eleitoral a coisa já está definida. É praticamente impossível que isso se reverta no TSE, a decisão de que deixou Jair Bolsonaro inelegível até 2030. E condenações criminais, se tiver um prazo maior do que 2030, a diferença, Bolsonaro seguirá inelegível. E esse jogo com o Marçal, até para isso serve, para mostrar que sem Bolsonaro, o tal bolsonarismo, que a gente chama de bolsonarismo, fica incontrolável. E pode surgir coisas piores ainda do que o capitão. Daqui para frente, pode surgir coisas piores. E não que haja
uma briga pelo controle desse campo político, não, tá? Bolsonaro nunca controlou nada de fato, mas sim quem o ungiu e o lançou candidato a presidente da República para as eleições de 2018, 2 semanas após a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, lá no Rio de Janeiro. A única coisa que os coturnos, cheios de falos nos ombros, não contaram ou não contavam, me parece, foi o alto grau de idolatria de parte da população pela coisa feia do Bolsonaro. E isso deu ao Bolsonaro algum espaço para esperneio e segurando a chegada do fim do processo de descarte dele do jogo político. Eu já comentei muito por aqui esse jogo. Os militares descartaram o Bolsonaro e alguns dos seus mais próximos a ele, como Augusto Heleno, Braga Neto, o Almir Garnier da Marinha, ou os próprios Cid, né? O Mauro Pai e Mauro Filho, enquanto passa a mensagem de limpeza política na caverna e de que há militares golpistas e legalistas. Mas o golpe, em boa medida, foi a narrativa de golpe. Para que militares dariam um golpe de Estado se elegem os seus como nunca e estão entranhados na estrutura de Estado, com E maiúsculo, em todos os níveis dos entes federados e em todos os poderes? Isso só ocorreria se o cavalo passasse selado, mas para o cavalo passar selado, precisaria contar com o apoio da grande imprensa, da imprensa grande, da mídia hegemônica, com apoio internacional essencialmente dos Estados Unidos. Ocorre que nos Estados Unidos tem o Bolsonaro deles lá, que é fora da curva tão limitada da política estadunidense. Então não fazia sentido os Estados Unidos apoiarem a coisa aqui, porque poderia irradiar lá. Dessa turma aí, acho que somente assim mesmo, talvez alguns mais chumbeta dele ali, somente o Bolsonaro queria mesmo um golpe, porque sabia que o descarte a ele viria a seguir após a derrota eleitoral. Mas voltando ao caso do jogo de cena na cidade de São Paulo, se o raio cair e Marçal obtiver êxito eleitoral concreto, for eleito, o que acontece? Bom, cavalo selado, quando passa, a gente monta, né?